Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos buscando no Espírito Santo a sua liderança. O Senhor gerou essa frase no meu coração e eu tenho carregado por muito tempo, que diz: liderados para liderar. Porque queremos almejar cargos de liderança, lugares de governo, de evidência, de influência, mas esquecemos que se o Senhor nos colocar nestes lugares, é para que possamos levar também a presença dele conosco. E para isso, eu preciso sim me sujeitar à liderança do Espírito Santo, à vontade do Senhor na minha vida, conduzindo os meus passos, me levando a lugares, me relacionando com pessoas. E é isso, eu preciso estar sob a liderança do Espírito Santo. Para isso, eu preciso carregar as evidências dele na minha vida. Porque não basta eu dizer, eu tenho o Espírito Santo de Deus, e começar a citar alguns versículos da Bíblia. Eu preciso carregar essa evidência, as virtudes do Espírito Santo. E aprendendo esses dias, nós estamos declarando que o fruto do Espírito Santo vai ser gerado, está sendo gerado dentro de nós. E com ele, como o Espírito Santo ele é completo, nele está as 9 virtudes, os 9 aspectos. Um fruto só, no singular, mas as 9 virtudes que fazem parte desse fruto. Em Gálatas 5:22 diz que as virtudes, o aspecto deste fruto é o amor, onde já aprendemos, a alegria, a paz. E hoje nós vamos entender sobre a paciência. Então é isso, todas elas trabalham em conjunto. E aí o mundo vai ver que sim, eu carrego o Espírito Santo, porque eu carrego a evidência do Espírito Santo em mim, eu manifesto este fruto na minha vida. Ele é completo, o Espírito Santo é completo. Então é isso. Lembra que também aprendemos que viver e andar no Espírito Santo é que vai transformar a minha vida? Eu vivo com o Espírito Santo e também ando com o Espírito Santo. Essa é a minha escolha. Eu escolhi viver assim. Você escolheu viver assim? Declare, eu escolho viver na dependência do Espírito Santo. Escreva aqui nos comentários, eu escolho viver na dependência do Espírito Santo. Faça o Espírito Santo se alegrar com você, faça o Espírito Santo sorrir para você nesse dia. Ele quer ouvir de você essa declaração, eu quero viver na dependência do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá, vamos aprender hoje uma das virtudes que é a paciência. E eu quero ler para você Romanos 12:12, que diz assim: alegrem-se, ou seja, alegria, olha a virtude, que alegria. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. É um versículo tão curto, mas tão poderoso, que nos ensina, dá uma receitinha de como viver, de como passar por certas situações na nossa vida, como lidar com desafios, com problemas, com tribulações. E é isso. Então vamos aprender aqui. Alegrar na esperança é que eu vou alegrar sim, porque há esperança para a minha vida. Deus, ele fez promessas, mesmo que hoje eu não estou vivendo ela, mesmo que hoje pareça impossível chegar aonde Deus falou que eu chegaria. Mas eu quero te dizer algo, não meça a sua vida na condição, na fase que você está vivendo. Imagina José, se ele tivesse colocado a fé, a esperança na condição que ele estava vivendo. Uma hora José estava no poço jogado pelos seus irmãos, uma hora José estava na casa de Potifar. Outra hora José estava na prisão. Imagina, lembrando que para Potifar comprá-lo, ele estava no mercado de escravos. Esse foi o caminho que José traçou.
Mas ele não depositou a sua fé, a sua esperança na fase da sua vida. Ele depositou a sua fé, a sua esperança no Deus do pai dele, no Deus de Jacó, no Deus de Israel, no Deus de Abraão, seu avô, o seu bisavô, no Deus de Isaac, o seu avô. Qual é este Deus? O Deus da promessa, o Deus que fala e que cumpre. Meu irmão, minha irmã, se você ouviu falar, se você ouviu dizer da parte de Deus que Deus vai fazer na sua vida, que Ele vai te levantar sim, não coloque esta fé negativa, dizendo, como vai ser? Como será? Não, diga, Senhor, mesmo não vivendo, mesmo nem conseguindo imaginar como seria possível, eu vou crer, eu vou me alegrar nessa esperança, porque eu vou depositar minha esperança no Senhor. É o Senhor que vai fazer a minha vida mudar, é o Senhor que vai girar essa chave na minha vida. Eu creio, eu vou depositar a minha esperança no Senhor e vou me alegrar nisso. Amém? Então vamos lá. E agora, continuando esse versículo pequeno, mas poderoso, diz assim: pacientes na tribulação. Paciente na tribulação. Olha só. Pacientes na tribulação. Está dizendo que é uma vida de um cristão com tribulações. Elas vêm. Quando aceitamos a Cristo, quando decidimos viver de acordo com a vontade do Pai, em obediência, em princípio, vem promessas para nós. Vem, porque você acessa essas promessas quando você quer obedecer ao Pai. Mas também vem as dificuldades, vem as tribulações que todo mundo passa, o normal de toda pessoa que vive neste mundo. E vem outras também, enviadas pelo inimigo para que ele possa te experimentar, para que ele possa te testar e para que ele possa te desviar da vontade e das promessas do Pai. Sim, é isso que o inimigo faz. Lembra quando ele se apresentou a Deus, falando que Jó só era fiel, justo, temente a ele, porque ele recebia todas as dádivas do Senhor, todas as bênçãos, e ele pediu autorização para tocar em Jó. E ali foi um teste, mas um teste não para Jó somente, mas para o diabo, porque Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabe, Deus é onisciente. Ele sabia que Jó ia permanecer firme. Então é isso. O diabo às vezes é enviado. Ele chega à nossa vida para nos pôr à prova de algo. Realmente você agora resolveu obedecer? Realmente você agora resolveu cumprir os princípios do Senhor? Então eu vou te testar, eu vou te provar. Como ele não é onisciente, ele não sabe da sua vitória, ele não conhece o seu coração. E aí precisamos ser pacientes nessas tribulações, sejam elas naturais ou sejam elas espirituais, onde o inimigo nos ataca. A paciência, ela é uma resistência com fé. Ela vai nos dar a capacidade de suportar sem desesperar. E se por algum minuto o desespero vier até a sua vida, vier até a sua mente, não procure pessoas, procure Deus. Fecha a porta, fala com Deus Pai, em secreto, pois em secreto Ele vai te ouvir. Vá até Deus. Olha só, quando Jesus esteve nessa terra e as pessoas em desespero procuravam Jesus, Jairo, em desespero porque a sua filha estava à beira da morte, ele foi até Jesus. É isso que você precisa fazer. Se esse desespero vier, vá até Jesus, vá ter Ele, busque a Ele, se lance aos pés dEle, busque nele renovo, busque nele uma saída de Jesus. Eu não vou te soltar enquanto o Senhor não me ajudar. Lembra de Jacó com o anjo? Ali representa a imagem de Jesus, representa Jesus. E ali ele fala, eu não soltarei enquanto você não me abençoar, enquanto o Senhor não me abençoar. E é isso.
Às vezes é isso que Jesus quer que a gente faça. Eu creio que é essa atitude que Jesus quer que tenhamos, de agarrá-lo, de abraçá-lo, de segurar em sua orla e não soltar enquanto ele não falar conosco, enquanto ele não liberar uma palavra de vitória para a nossa vida, enquanto ele não nos ajudar. Eu acredito que Jesus quer que a gente segure ele, segure a orla dele. Então é isso. Mesmo se vier o desespero na tribulação, seja paciente, lance até Jesus, se jogue até Jesus, confie que Ele está agindo em seu favor. Você precisa gerar essa confiança em você. Gere essa confiança, mesmo que você não esteja vendo, mas acredite que você está indo à pessoa certa, ao lugar certo, que é a presença do Pai, mesmo sem ver. Então, ser paciente na tribulação é não murmurar, é confiar, é esperar com fé. E aqui continua dizendo, persevere na oração. É lá que você vai falar com Deus Pai, é lá que você vai clamar por Jesus, é lá que o Espírito Santo vai te consolar e vai te ajudar. A oração, ela é o sustento de nós cristãos. Isso precisa ser constante em nossa vida, do deitar ao dormir. Está sempre em oração. Você está fazendo algo? Continue falando com o Pai. Ei, você pode falar com o Pai por meio de louvores. Sabe essas músicas do mundo que não vai acrescentar em nada a sua vida? Ao contrário, só vai profetizar derrota, alcoolismo, traições. Você já parou para pensar? Sei que não tem nada a ver com o texto aqui, mas pensa bem, a música que você canta, você é profeta da sua própria vida, o que você sai da sua boca, você está declarando para a sua vida e para a sua família, você está declarando para o seu futuro. Aí você está lá, você acaba de orar e falar com Deus Pai, dizendo, Senhor, fala comigo, Senhor, me responde, Senhor, muda minha vida, Senhor, me tira dessa situação. Ok, você entrou na presença do Pai, e aí depois, quando você vai fazer algum serviço, algum trabalho, entrar num carro, ir para algum lugar, você vai lá e coloca uma música e começa a cantar música que declara contra a sua vida, músicas que citam a infidelidade, música que fala, que incita o alcoolismo, sabe? De vai beber até cair. Não! Coloque música que vai engrandecer o Senhor na sua vida, que vai atrair a presença de Deus. Músicas que vai trazer Jesus para mais perto de você, música que vai atrair a atenção do Senhor, a presença do Espírito Santo na sua vida, e sim, aonde você for, a paz vai chegar, a alegria vai chegar, o amor, a esperança, tudo, porque você está atraindo neste caminho. Você está declarando com a sua boca. Então é isso, você precisa se fortalecer tanto na oração quanto nos louvores. Você precisa estar em constante, em espírito de oração, de busca ao Senhor. Isso sim atrai o reino de Deus para a sua vida e as demais vão ser acrescentadas. Então é isso. Nós precisamos aprender que eu preciso me alegrar na esperança. Eu preciso ser paciente. Olha a paciência, olha a virtude da paciência na tribulação. Tanto na tribulação como também suportar pessoas, suportar, às vezes, pessoas que estão te caluniando, que estão falando nas suas costas, que estão falando de você ou da sua família. E às vezes você suporta, até que fala de você, você suporta, mas quando toca nos seus filhos, não, essa paciência vai embora, não é verdade? Mas é isso, precisamos ter paciência, desenvolver este aspecto, essa virtude do Espírito Santo e crer que Deus é a sua justiça. Ele vai falar por você, Ele vai fazer a justiça por você. Desenvolva essa paciência. Precisamos suportar as pessoas, suportar o que as pessoas falam de nós, esperar que o Senhor vai falar por mim. A justiça pertence a Ele. Então é isso. Eu queria trazer uma definição de paciente, porque aqui está dizendo pacientes na tribulação. Porque é um nome que você escuta muito quando vai a um hospital, não é mesmo? Quando você chega no hospital, quando você vai numa clínica, numa consulta de rotina, e você escuta paciente fulano de tal.
E algo que me chamou a atenção para entender o significado deste nome. Olha só, a definição é: paciente é uma palavra do latim, patiens, que significa aquele que sofre ou aquele que suporta algo. Pode suportar algo ou alguém, é o que demos um exemplo aqui. Isso está relacionado com a ideia de alguém que está passando por uma situação de dor, por uma situação de conflito, de cuidados, de atenção, por um processo de cura. Olha só o significado de paciente. Alguém que está enfrentando uma doença, alguém que está enfrentando um tratamento, alguém que está enfrentando um cuidado ou algo de rotina. Esse é o nome que se dá, paciente. É isso que precisamos ser, pacientes em qualquer situação. Então é isso. E o que o paciente passa? Por cuidados médicos. Jesus é o teu médico. O paciente é uma pessoa que recebe esse nome, ele passa por cuidados. Ei, diga a Jesus: Jesus, eu preciso dos teus cuidados neste dia. Eu preciso que o Senhor seja o meu médico, o médico dos médicos. Então é isso. Qualquer indivíduo que esteja sendo atendido por um profissional, ei, Jesus está te atendendo no dia de hoje. Esta virtude, a paciência, veio para nos ensinar que eu preciso desenvolver, sim, em todos os momentos. Seja no momento de espera da resposta de Deus para a minha vida, não é verdade? Às vezes você vai no consultório, não para receber um diagnóstico, não, mas somente para estar ali por uma rotina, você está como um paciente. E às vezes a sua paciência é isso, é esperar no Senhor a resposta dele. Então espere, não haja precipitadamente, não faça isso, espere no Senhor com paciência. Olha só, esperei com paciência no Senhor. É no Senhor, não nos homens. Então é isso. Esta virtude precisa estar dentro de mim, eu preciso desenvolvê-la, porque o mundo só vai reconhecer que eu carrego o Espírito Santo manifestando os aspectos dele. E é isso. Então deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Olha só, a característica dele na palavra do Senhor, ele é ajudador, é conselheiro. Deixa que ele te aconselha se esse é o caminho certo para a sua vida, se essas pessoas são pessoas boas para você se relacionar, se essa ideia que está vindo à sua mente realmente é algo que Deus quer que você vai levar à frente. Deixa que o Espírito Santo seja o seu ajudador, seja paciente para aprender com ele, ser liderado, porque quando você for liderado, ele vai permitir, vai te elevar para liderar outras pessoas, porque aonde você vence, você se torna autoridade. Então é isso, o que você vence, você se torna autoridade e você vai se tornar uma pessoa com autoridade para executar onde Deus te colocar. Mas para isso, se sujeite à liderança do Espírito Santo. Deixe que este fruto cresça dentro de você e que ele se manifeste. Para isso, precisamos andar e viver no Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar e pedir ao Senhor, como entendemos aqui que a paciência precisa fazer parte da minha vida como uma vida de um cristão que vive e anda com o Espírito Santo e que eu também sou chamada de paciente para Deus, que Ele seja o meu médico, aquele que vai me curar, que vai me ajudar, a viver passar por essas tribulações e que vai me ajudar a perseverar, que vai me ajudar a me alegrar na esperança. Amém? Glória a Deus. Vamos dar graças ao Pai. Pai, damos graças ao Senhor por este dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia no qual o Teu Espírito se revela a nós. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo na nossa vida, seja bem-vindo na nossa casa, seja bem-vindo nos nossos negócios,
Seja bem-vindo na criação de nossos filhos. Seja bem-vindo aonde formos, aonde o Senhor nos levar. Tu és bem-vindo em todas as áreas da nossa vida, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Espírito Santo, nos governe. Espírito Santo, nos lidere. Nos ajude a desenvolver as tuas virtudes. Aprendemos que o Senhor é completo. O Senhor não trabalha com metades. Tudo que o Senhor faz com perfeição. E o Senhor faz tudo para a glória do Pai. Em nome de Jesus Cristo, que essas 9 virtudes venham a ser geradas e manifestas na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, apresento ao Senhor a causa deste meu irmão, desta minha irmã. Muitos aqui precisam da paciência do Senhor para vencer essas tribulações, da paciência do Senhor para esperar a resposta que eles estão aguardando em Ti, da paciência do Senhor de viver as promessas que o Senhor já fez à vida deles. E a paciência também para receber as promessas daqueles que ainda não receberam, que ainda, Senhor, não ouviram de Ti o futuro que o Senhor tem para eles. Senhor, se revele a este meu irmão, a esta minha irmã. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, apresento, Senhor, todos os pedidos deles aqui em nome de Jesus e creio com paciência que o Senhor vai realizar cada um deles. Em nome de Jesus, trazendo a cura, trazendo o renovo, trazendo o milagre, trazendo portas abertas, trazendo restauração de vida, de comunhão, de casamento, de família, em nome de Jesus Cristo, pois a minha esperança está em Ti, a nossa esperança está em Ti, tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Senhor. Que assim seja na nossa vida, que o Teu nome seja glorificado hoje, sempre, eternamente, em nome de Jesus Cristo, pois o Senhor nunca falha. Amém? Graças a Deus, se essa mensagem tocou no seu coração, eu peço a você que você toque também dando uma curtida nessa mensagem, curta, comenta, se inscreva. Este canal está sendo bênção para a sua vida? Então seja bênção também para este canal. Eu te convido a se inscrever. Graciela, já sou inscrita. Eu te convido a convidar outras pessoas a se inscrever. Vamos multiplicar para o reino de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Até a próxima mensagem.